Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia e está sendo uma experiência fantástica ter você aqui com a gente para estudarmos mais um capítulo da nossa apostila, mais vários capítulos da Bíblia e vários livros da Bíblia também. Então seja muito bem-vindo a essa jornada de nós estudarmos, descobrirmos muitas coisas importantes a respeito da Bíblia. O capítulo de hoje da apostila, que também vai passar por grande parte dos reis de Israel, aliás, vamos estudar todos os reis de Israel e também de Judá, é um dos capítulos mais tristes da história do povo de Israel. Então, vai ser triste estudar esse capítulo, mas eu espero que você tire lições espirituais para a sua vida ao final desse estudo. Quero convidar você então para a gente fazer uma oração nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós. Querido Senhor, muito obrigado pelas tuas bênçãos e obrigado também porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado a compreensão, o conhecimento bíblico e o discernimento, Senhor, para nós entendermos a Tua Palavra. Que a gente continue aprendendo a Tua Palavra cada dia mais e principalmente colocando em prática em nossa vida e ensinando outras pessoas para continuarmos cumprindo a Tua missão. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, queria que você acompanhasse comigo aqui a nossa aula de hoje da escola missionária que nós estamos tendo no nosso, não apenas no nosso distrito, mas em vários lugares. A gente sempre fala sobre isso, que a história bíblica ela pode ser dividida, ou ela pode ser entendida, né, de uma maneira melhor quando a gente entende o grande conflito. E esse grande conflito ele é dividido em 4 partes. A primeira delas é a criação, quando Deus criou todas as coisas, a queda, que já faz uma referência ao que aconteceu no céu, o período de salvação, de redenção de Deus e, por último, a restauração que Deus fará quando finalmente completar todas as coisas. Certo? Quando restaurar tudo conforme era lá no seu início, conforme era o propósito original. Então a nossa aula de hoje é a nossa aula número 16. Já passamos da metade do curso, estamos entrando agora na segunda metade e a aula de hoje nós vamos estudar sobre o período dos reis e o período do exílio também. Vai ser uma aula muito importante. E algumas perguntas para a nossa aula de hoje. Quanto tempo durou o reino unido de Israel? Por que o reino foi dividido? E o plano de Deus continuaria sendo cumprido mesmo com todos esses problemas do reino de Israel? Então, é importante a gente lembrar disso aqui. O grande objetivo da missão de Israel era levar os demais povos a adorar o verdadeiro Deus. Você se lembra do que a gente estudou na nossa última aula? Qual foi o conteúdo da última aula? A gente viu ali que Deus havia escolhido os reis. Então, primeiro foi Saul, e depois Saul ele não conseguiu dar continuidade, então vem Davi, que é o próximo rei de Israel, e Davi governa durante alguns anos, 40 anos, por fim o seu filho Salomão. E quando chega em Salomão, a gente tem o que a gente chamou de o ápice da missão de Deus, onde todos os povos ao redor de Israel começaram a olhar para Israel com um certo carinho, um certo respeito e principalmente começaram a adorar o Deus de Israel. Então Salomão ele foi o ápice da missão de Deus. Então foi algo maravilhoso, porque Israel agora ele tinha uma monarquia. E há uma outra frase da nossa apostila que é importante a gente lembrar, que Israel agora tinha a oportunidade de fazer com que a vontade de Deus tivesse efeito sobre todas as áreas da vida, tanto na vida social, na vida política, econômica, na vida legal, sobre as legislações e também sobre a vida religiosa. Então Salomão ele inaugurou o período mais bonito da história de Israel. Davi preparou o terreno para que Salomão viesse e construísse o seu templo, construísse um palácio, reconstruísse toda Jerusalém e expandisse o seu território. Então, no período de Salomão, nos 40 anos de reinado dele, Salomão ele não fez guerra com ninguém. Salomão, pelo contrário, ele atraiu a atenção de muitos povos que foram até lá e aprenderam a respeito do reino de Deus. Só que nós temos um problema. Sabe qual que é o grande problema da história de Salomão? É porque ele teve alguns pecados, algumas, a gente pode dizer assim, de alguns vacilos, e esses vacilos fizeram com que Salomão perdesse completamente toda a beleza que aconteceria se ele tivesse sido realmente fiel ao nosso Deus. Então, olha comigo agora na tela quais foram alguns motivos da queda de Salomão. Em primeiro lugar, a gente percebe aí que ele amou a luxúria, né? A luxúria é justamente essa questão relacionada à parte
íntima, a parte sexual. Então ele amou a luxúria. Um outro ponto interessante é que ele perdeu, ou ele não tinha controle sobre os seus excessos. Então, ele tinha algo que precisava fazer, ele exagerava de maneira que fugia do seu controle. Uma coisa interessante, ele levou 7 anos para construir a igreja, ou o templo, desculpa, o santuário, né, o templo de Salomão. Mas ele levou o dobro do tempo, 14 anos, para construir o seu palácio. Então a dedicação dele em construir o templo foi menor do que em construir o seu próprio palácio. Porque certamente ele estava, como é o quarto ponto aí, o quarto motivo, ele era obcecado por ser o maior da história. É o que a gente entende ao ler os relatos da Bíblia. Ele extravasou também na sua vida pessoal, ele conquistou muitas mulheres, e a Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres e mais 300 concubinas, e o grande problema disso era que os deuses dessas mulheres estrangeiras acabaram sendo adorados também por Salomão. Ele confiou no seu próprio poder e um grande problema é que ele instituiu altas taxas de imposto e escravidão. Agora, por que ele instituiu essas altas taxas de imposto de escravidão? Por uma razão muito simples. Porque para financiar todos os projetos que aconteciam ali, então ele naturalmente teve que levar as pessoas a pagarem altos impostos. E ao pagar altos impostos, naturalmente, algumas pessoas não tinham condições de pagar e então elas eram levadas ao trabalho forçado, certo? Então, esses são os motivos da queda de Salomão. Agora, um ponto interessante que eu preciso lembrar a você é o seguinte. Veja bem, Davi reinou 40 anos e fruto do seu relacionamento com Batseba surgiu Salomão. Salomão reinou durante 40 anos e no final da sua vida, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já estava muito desanimado da vida, estava muito triste. O povo estava muito sobrecarregado com os impostos muito altos e uma certa escravidão para dar conta de pagar tantos impostos. Ele fez algo bom, mas os meios, como a gente fala, né, os fins não justificam os meios. O objetivo final era que ele construísse um grande país, muito próspero, muito poderoso. Mas os meios que ele utilizou foi justamente aumentar os impostos e exigir escravidão do povo. E como resultado, o povo estava muito cansado. Então agora, quando Salomão ele morre, nós temos um episódio muito triste da história, talvez o mais triste de todo esse enredo da Bíblia. Quando Salomão morreu, Jeroboão, a gente chama de Jeroboão I, Jeroboão ele fez uma tentativa de mudança, falando para que o povo pudesse mudar algumas coisas, para que o povo tentasse então para o próximo rei pegar um pouco mais leve com o povo de Israel. Então Roboão, que era filho legítimo de Salomão, Roboão, o filho de Salomão, quando ele é empossado então para ser o próximo rei, ele faz uma consulta com os jovens e com os idosos. Os idosos dizem assim, olha, Roboão, teu pai foi muito duro, muito complicado com a gente. Ele pegou muito pesado com a gente, então pegue leve, não seja tão rígido como teu pai. Tá bom, ele foi então para os mais jovens, os amigos dele, e perguntou, como é que vocês acham que eu deveria fazer? Eles falaram, olha, se teu pai escravizou o povo com um chicote, então vamos colocar escorpião na ponta desse chicote. Vamos aumentar mais ainda o trabalho para o povo, para que eles possam trabalhar mais e possam então se desgastar mais e fazer um país maior ainda. Qual conselho você acha que Roboão escolheu? Naturalmente ele escolheu o conselho que não era o mais sábio, mas era o mais próximo dos amigos dele, os mais jovens. E nesse conselho então ele falou para o povo, dizendo que não diminuiria em nada daquilo, das exigências do pai e traria mais rigidez ainda ao povo. Naquela reunião, naquela assembleia, para empossar o novo rei, então naturalmente o povo se revoltou. E como resultado dessa revolta do povo de Israel, liderado por Jeroboão, contra o rei que havia sido empossado, chamado Roboão, o que aconteceu então? As 12 tribos de Israel que estavam naquele momento, elas acabaram se dividindo. Mas não foi uma divisão igualitária, né? Tipo 5 para um lado, 5 para o outro, 6 para um lado, 6 para o outro, para fechar as 12 tribos. De todas as 12 tribos de Israel, 10 tribos falaram assim,
os líderes dessas tribos falaram: nós vamos eleger como nosso rei Jeroboão, porque ele quer ir contra esse sistema de impostos altos e de escravidão. A gente não quer mais Roboão como nosso rei. E duas tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, as duas tribos então falaram: nós ficaremos com Roboão porque ele é o rei legítimo. Então dessa divisão nós tivemos então um grande problema. Eu queria que você olhasse um mapa agora comigo. Esse mapa aqui, ele mostra Israel e Judá no período dos reis de Israel. Então olha só que interessante. Aqui na parte de baixo, você percebe que tem aqui Judá. Esse mapa aqui tá em inglês, né? Mas você percebe aqui as linhas, essas linhas aqui, ó. Essas linhas são os limites do território do reino de Judá. E Judá tinha a sua capital, que ficava exatamente aqui, que é Jerusalém. Então aqui Roboão reinou. Ali ele reinou durante algum tempo. Se eu não me engano, foram 17 anos de reinado, tá? Então ele reinou aqui durante 17 anos. E duas tribos, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, então eles ficaram sob a tutela, sob o governo de Roboão. O que aconteceu com Jeroboão? Se você olhar na parte de cima do mapa, você tem aqui o reino de Israel. E Jeroboão saiu de Jerusalém, passou aqui essa fronteira que foi criada, e ele então agora constituiu como se fosse um novo país. Qual que era a tentativa dos dois? A tentativa dos dois daqui para frente era que um pudesse ser mais forte do que o outro, para que um conquistasse território do outro. Agora, eu queria que você olhasse comigo esse simples desenho aqui, porque isso é muito importante. Esse é um período da história, o período mais triste da história de Israel. De fato, para mim é o mais triste, porque o povo estava unido sob o mesmo rei e por uma infelicidade de um rei, o povo se dividiu de um jeito que nunca mais voltaria a ser um povo unido. Então veja bem, nós temos aqui 12 tribos, certo? As 12 tribos que formavam então o povo de Israel, tá? Israel. Então nós temos aqui nas 12 tribos, nós vimos aqui que nós temos o primeiro rei, que foi o rei Saul. Tá? O primeiro rei, que foi o rei Saul. Depois do rei Saul, nós temos Davi. Depois de Davi, nós temos Salomão. Salomão, tá escrito Salomão aqui, tá? E aí nós temos algo muito triste agora, tá? Muito triste, porque de Salomão nós tivemos uma divisão. Veja que existe uma linha, né? Uma linha da história que continua. Só que quando chega em Salomão, nós tivemos então dois reinos a partir de agora. O reino de Roboão, certo? Roboão. E a parte de cima ficou com Jeroboão, como eu acabei de mencionar, Jeroboão. Aqui não dá mais para escrever. Jeroboão, tá bom? Então, assim, nós tivemos essa continuidade. Veja, 12 tribos de Israel estavam aqui unidas, então vem agora Saul, primeiro rei de Israel, depois vem Davi, depois vem Salomão. Só que depois de Salomão você teve um reino dividido, com Roboão e com Jeroboão. Aqui embaixo nós tivemos 10 não. Aqui embaixo nós tivemos 2 tribos e aqui em cima nós tivemos 10 tribos. Para você entender bem, veja bem, continuando aquele desenho, né? O reino que era unido, que vinha de lá, ele foi dividido então em outros 2 reinos. O reino de cima, que foi chamado de Israel, tá? Qual que é a dificuldade de escrever Israel? Vamos lá. Israel. E o reino de baixo, que foi chamado da tribo mais, vamos dizer assim, mais forte, que era Judá, tá bom? Então, Israel e Judá. A partir de agora, preste muita atenção, depois que Jeroboão fez uma revolta contra Roboão e se separaram, o povo então se dividiu nas 10 tribos que ficaram em cima e 2 tribos que ficaram embaixo. E a partir de agora você vai encontrar muitas vezes na Bíblia essa designação aqui, ó. Israel, ou o reino do norte, e Judá, o reino do sul.
e cada um deles teve os seus reis, tanto o reino do norte, que é Israel, quanto o reino do sul, que é Judá. A gente vai entender um pouquinho melhor isso agora, justamente para a gente poder compreender melhor isso aqui. Onde é que está? Está aqui, o nosso mapa. Eu queria que você entendesse melhor isso aqui junto comigo, porque isso é algo muito importante. Veja, Israel ficou com o reino do norte, aquele mapa que a gente viu, as 10 tribos estavam já bem assentadas ali no território, então Jeroboão assumiu como rei e eles proclamaram, disseram, não, o nosso rei não é o filho de Salomão, o nosso rei é Jeroboão. O reino do norte, chamado de israelitas, e o reino de Judá, que é o reino do sul. Agora olha que interessante, pela parte de cima ser Israel, eles foram chamados de israelitas, como eles sempre eram conhecidos ao longo de toda a Bíblia. Mas como houve essa divisão, eles precisavam dizer se eles eram, imagina, se fossem brasileiros ou paraguaios. Agora a gente precisa diferenciar quem são eles. Então, o povo que ficou em Judá foi então chamado de judeus, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, de um judeu, a gente está falando justamente dessas duas tribos que ficaram na parte sul, porque você não pode chamar de judeu alguém que estava na parte de cima, tá? Então, quando a gente usa o nome judeu, hoje em dia, a gente está falando em relação justamente a esse povo que ficou na parte de baixo do mapa. Então, qual foi o processo de Jeroboão? Olha a perspicácia desse homem, desse rei. Jeroboão estabeleceu-se em Siquém, tá? Que era a cidade onde ele entendeu que seria uma parte importante do território. Vendo que os israelitas continuavam peregrinando ao templo de Jerusalém, ele temeu perder o seu trono. Então fez 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e o outro em Dan, declarando o bezerro como o Deus que tirou os israelitas do Egito. Então nomeou sacerdotes que não eram levitas e construiu templos. Olha que interessante. Tá vendo aqui, ó, Jerusalém aqui na parte de baixo do mapa? Você percebe que logo depois da fronteira entre os dois países existe aqui Betel. Tá bem aqui, ó, Betel, certo? Betel, tá aqui, ó, Betel, certo? Então ele colocou aqui um altar, ele construiu um altar em Betel e construiu um outro altar lá em cima, em Dan. Para quê? Para que nenhuma pessoa do território de Israel fosse até Jerusalém e adorasse a Deus. Mas o problema de Jeroboão era adoração a Deus? Não. O problema era que se as pessoas fossem até Jerusalém, elas reconheceriam ou veriam a prosperidade, por exemplo, de Jerusalém, e elas reconhecessem Roboão como rei. Então, a partir desse momento, dessa divisão trágica que aconteceu no reino unido de Israel, as 12 tribos, então essas 10 tribos ficaram agora conhecidas justamente como sendo o povo de Israel ou os israelitas. Esse período de Jeroboão em diante durou 209 anos. Então, em 209 anos, 16 reis aqui em Israel governaram um atrás do outro. E para você ver a tragédia que foi, nós temos 10 anos em média de reinado de cada rei. É muito pouco tempo, em média, 10 anos de reinado. E nós tivemos 9 famílias diferentes ao longo desses 200 anos disputando o poder. Então, isso foi uma tragédia enorme na história do povo de Israel. Essas 10 tribos que se rebelaram ficaram na parte de cima, elas causaram um desastre gigantesco para o povo de Israel, porque justamente eles perderam muitas coisas. O que aconteceu então? Quando você vê aqui, essa tabela está na apostila, tá? Então olha só que interessante. Essa tabela mostra os reis aqui em cima, ó, o rei aqui, ó, o rei Saul, tá vendo aqui? O rei Davi e o rei Salomão. Cada um deles representando por esse retângulo aqui. Esse retângulo de cor escura, eu peguei isso aqui de um livro e também de um site. Eles fizeram essa tabela pronta, eu achei muito interessante, a referência está aqui. Então, o escuro mostra que se o reino foi bom ou se foi ruim, tá? Então, aqui nesse gráfico, o escuro representa os reinos que foram ruins, os brancos que foram bons, o cinza que foi mais ou menos, e no caso de Salomão, você percebe que começa com branco e vai com a cor clara, né? E vai indo para a cor escura, porque ele começou bom e terminou ruim.
E agora o reino então se divide no ano de 922 ou 930, dependendo da datação que você utiliza. Nesse período entre 920 ou 930, o reino então se divide em duas partes. Você tem Roboão, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. E daqui para baixo você percebe a lista dos reis do lado direito, todos os reis de Israel, os 16 reis de Israel, um em seguida do outro. Esses retângulos aqui, ó, você está vendo esses retângulos, essas faixinhas aqui, quanto maior for ele, maior é o período de reinado. Quanto menor, é o menor período de reinado. Então você tem aqui o nome do rei, do lado você tem uma mãozinha de joinha para cima ou para baixo, para cima é bom, para cima é bom, para baixo é ruim. E se ela está pelo meio, significa que ele foi mais ou menos. Qual que é o período que ele reinou e quanto tempo ele teve de reinado, tá? Então essa tabela está aqui, que foi então justamente esse período trágico da história dos reis de Judá e dos reis de Israel. Agora, queridos, veja o que aconteceu. Nós temos algo muito triste na história. Vamos relembrar. Deus havia pedido para que, vamos voltar lá no passado, Deus havia pedido para que Abraão constituísse uma grande nação. Essa nação, ela deveria então servir como um imã, né, para atrair a atenção dos povos. Então Deus fez um esforço enorme para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida, que é a terra de Canaã. O povo então chegou lá, habitou, veio o período dos juízes, agora vem o período dos reis, e no primeiro foi Saul, segundo foi Davi, terceiro foi Salomão. Quando foi eleito o quarto rei, ou foi empossado o quarto rei, o povo já se dividiu e já fez essa briga terrível. Então, nessa divisão, você teve aí então um período que eu chamo mais triste, mais trágico da história de Israel, porque foi algo muito triste realmente que aconteceu. Se Roboão tivesse tomado uma atitude certa, o reino não seria dividido. Então, quando você lê o livro de 2 Reis e 2 Crônicas, que são livros parecidos, você percebe muito isso. O nome do rei, o rei Jeoaquim, o rei Joás, o rei Acabe, e aí você vê o reino do sul, que é Judá, reino do norte, Israel, reino do sul, reino do norte. Então é importante a gente entender essa divisão que acontece, por isso que eu fiz toda essa explicação. Agora, quais foram os grandes motivos para que Israel, como povo, como nação, aquelas 10 tribos que ficaram em cima, o reino de Israel, quais foram os 2 grandes motivos para que Israel perdesse justamente tudo aquilo ali, perdesse a bênção de Deus? Olha aí na tela, a gente tem um texto que é 2 Reis, capítulo 17, 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 7. Eu vou fazer questão de ler esses versos para você aqui, para que você possa acompanhar junto comigo e entender o que realmente aconteceu. 2 Reis 17, verso 7, diz assim: Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então, olha que interessante, agora a Bíblia vai começar a explicar o que aconteceu. Eles andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. O que eles fizeram? Edificaram para si altos em todas as cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. O que você percebe aqui? Idolatria, tá? Eles queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. Mas será que Deus advertiu? Será que Deus deu uma chance? O Senhor advertiu a Israel e a Judá. Veja que existe uma divisão aqui, né? Israel, que é o reino do norte, e Judá, que é o reino do sul. Então Deus advertiu Israel e Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais,
e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Mas olha o que aconteceu, verso 14. Porém, o povo não deu ouvido, antes se tornaram obstinados, com a cabeça dura, dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. O que o povo fez? Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências. Então, você vê aqui, a gente não vai ler tudo, mas fala sobre a idolatria. No verso 16, fala que eles desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram as imagens de fundição, 2 bezerros, como eu disse. Jeroboão fez o primeiro bezerro em Betel e o outro em Dan, e então as 2 cidades serviram como centro de adoração dos seus povos. Verso 17, eles também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou, senão a tribo de Judá, ou seja, o reino do sul, que foi chamado depois de judeus. Também Judá, diz a Bíblia, não guardou os mandamentos do Senhor, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Agora, olha esses últimos versos. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Lembra esse episódio? Davi, a casa de Davi, o filho de Davi era Salomão, o filho de Salomão, da linhagem de Davi, era Roboão. Porém, o que Jeroboão fez? Saiu, tirou o povo de seguir a esse rei e fundou uma nova linhagem. Por isso que a Bíblia fala que ele foi rejeitado por Deus. Mas os últimos 2 versos são os mais tristes. Assim eles andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os servos, os profetas. Assim, pois, assim foi transportado Israel da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. E quando fala hoje, nesse período em que foi escrito. Então você conseguiu entender o que aconteceu aqui? Nós tivemos aqui uma história muito triste, muito trágica. Por que o povo então foi rejeitado por Deus? Por que as 10 tribos do norte foram rejeitadas por Deus? Por uma razão muito simples. Aliás, 2 razões. A idolatria. A idolatria foi algo terrível que permeou assim o povo de uma maneira que eles não conseguiram mais vencer os seus ídolos. Muitos reis vieram e tentaram eliminar os altos, mas não conseguiram. Você quer 2 exemplos de profetas que foram enviados por Deus para tentar consertar o povo? O primeiro profeta, Elias. O ministério completo de Elias foi vivido apenas no reino do norte. Por que Deus chamou esse profeta? Para que pudesse corrigir o povo, corrigir os reis do seu mau caminho. E você tem um episódio de Acabe, o rei que tentou fazer de tudo para matar o profeta. Você lembra de um outro profeta que tentou mudar o reino do norte, o Israel? Há um outro profeta também chamado Eliseu. Eliseu também foi um profeta chamado por Deus para mudar a condição do povo. Os profetas deram conta? Não. A obstinação do povo, a cabeça dura do povo, fez com que eles finalmente fossem dispersos pela terra. E o que aconteceu depois, então? Olha que interessante. A idolatria do povo leva à opressão e à injustiça social. Então, desrespeitar os primeiros 4 mandamentos prejudica o relacionamento com o próximo, que são os últimos 6 mandamentos. E Israel havia se esquecido disso. Então, a gente entende que a idolatria que Jeroboão introduziu no povo de Israel, no reino de Israel, no reino do norte, essa idolatria foi tão forte, foi tão intensa, que naturalmente, ao desprezarem esses mandamentos que falavam contra a idolatria, o povo acabou desrespeitando os últimos mandamentos. Então a idolatria levou à opressão do povo, e aí você tem muitos exemplos, por exemplo, de Acabe, Acabe talvez seja a representação máxima do que realmente foi um rei opressor e idólatra, cometendo muitas injustiças sociais.
Então o povo estava passando fome, o povo estava perdendo muito do seu território, estava sendo oprimido pelo rei de Israel, pelos reis de Israel, e tudo isso em consequência de uma idolatria desenfreada no meio do povo. Que tristeza, né? A gente percebeu o que aconteceu com o povo de Israel. E então, vem agora o grande desfecho. Olha que interessante essa frase. Os reinos de Israel e Judá travavam disputas, um querendo conquistar o território do outro. Então, de um lado era tudo o mesmo povo antes, mas agora estavam completamente divididos. Até que em 722, o rei Salmanaser V da Síria, então vem o reino da Síria, a gente viu isso em algumas lições da escola sabatina um tempo atrás. O reino da Síria, então, ele invadiu Israel após o rei Oséias ter recusado pagar tributo aos assírios. Então o rei Salmanaser V conquistou Israel, prendeu Oséias e os israelitas. E então os israelitas ficaram conhecidos como as tribos perdidas. Por quê? Porque quando o rei Salmanaser V ele conseguiu fazer a conquista, o que ele fez? O reino de Israel, com Jeroboão e todos os reis que vieram depois dele, por 209 anos, um rei sucedeu o outro, certo? Brigas e assassinato e tantas coisas tristes que aconteceram. Deus então falou, não dá mais. Eu enviei muitos profetas e vocês rejeitaram todos eles. Vocês mataram alguns profetas. Não tem mais o que fazer. Aliás, o assunto dos profetas é a nossa próxima aula, para a gente entender melhor esse ponto. Então, o que aconteceu? Deus então permitiu com que o reino da Síria, Salmanaser V, entrasse naquele território e destruísse completamente as 10 tribos de Israel. O que o rei fez? Ele veio com seu exército, conseguiu invadir o território que era protegido, ele conseguiu invadir o território, levou cativo muita gente. O que ele fez? Ele trouxe pessoas de vários povos para dentro do território de Israel e muita gente do território de Israel ele espalhou pelas nações, ele espalhou por tudo quanto era lugar. Então as 10 tribos que viviam unidas como uma grande família, ali no território da parte de cima, que é o Israel do norte, elas foram dispersas pela terra de uma maneira que a gente não consegue saber para onde foi todo mundo. O fato é que Israel como nação, Israel como um povo, as 10 tribos em cima, elas simplesmente não existiram mais. Por isso que são chamadas de tribos perdidas, porque ninguém sabe mais o que aconteceu. A capital do Reino do Norte era Samaria. E você se lembra que na história de Jesus, você tem um episódio interessante. Jesus, algum tempo depois, está andando com seus discípulos e ele para poder, porque ele diz que está cansado. Os discípulos então continuam a viagem, Jesus fala que ficaria ali junto ao poço de Jacó. E ele para ali e aparece uma mulher samaritana. E a Bíblia relata o seguinte, no capítulo 4 de João, os judeus não se dão com os samaritanos. Então há uma desconfiança da mulher, porque aquele homem era judeu, a mulher é samaritana. Os discípulos, quando eles voltam, falam, como assim o Senhor conversou com uma samaritana? Porque os judeus tinham um ódio mortal dos samaritanos. E por que eles tinham esse ódio? Olha essa pergunta aí. Por que o ódio dos judeus com Samaria ou com samaritanos? Sabe por quê? 2 Reis capítulo 17, nesse mesmo capítulo que a gente está aberto aqui, verso 24, olha que interessante, diz assim, ó, o rei da Síria, agora voltando na história lá da conquista, né, do povo que foi conquistado pela Síria, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, Avá, Amate e de Sefarvaim, e os fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então a primeira coisa que o rei fez, ele trouxe gente de fora, vamos dizer assim, estrangeiros, e colocou para habitar no meio de Samaria, no meio do povo de Israel. Ele não matou todo mundo de Israel, ele deixou o povo viver ali, mas ele misturou esse povo com esses outros estrangeiros. Resultado, eles trouxeram as suas religiões e ali foi uma confusão gigantesca de religiões e ídolos sendo adorados naquele momento. E o outro verso é 29, que diz assim, ó, porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Então, quando a gente fala de samaritano,
a gente não está dizendo apenas de quem habitava em Samaria, a gente está falando do antigo povo de Israel que agora estava misturado com povos de outras nações. Muitos desses samaritanos, que antigamente eram o Reino Unido sob Salomão, muita gente ainda continuava sendo fiel a Deus, continuava sendo fiel a tudo que acontecia, porém eles acabaram simplesmente adorando muitos deuses. Aí o episódio da mulher samaritana é muito interessante porque ela fala assim, ó, qual que é o local certo de adoração, Senhor? É aqui onde os nossos antigos pais adoraram ou é em Jerusalém? E aí Jesus fala, minha filha, a partir de agora não precisa você ficar preocupada, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é nem aqui nem em Jerusalém, mas é um verdadeiro espírito de adoração que você deve ter. Então, Samaria era um território extremamente idólatra naquele momento depois da divisão do reino. E é por isso que os judeus tinham um ódio mortal com Samaria, e esse ódio, na verdade, continua até os dias de hoje, certo? Então, vamos lá, para a gente entender. Vamos entender o seguinte. Lembrando, o reino do norte ficou, então, com Israel, com Judá, que durou de 930 até o ano 722 a.C. Em 722, a Assíria vem, acaba dominando o povo, dispersa o povo pela terra e eles então conseguem finalmente introduzir novos moradores e novas religiões e fazem uma confusão muito grande, uma mistura religiosa e étnica naquele momento. Como é que ficou a parte de baixo? A gente agora vai ver a parte de baixo, que é Judá, que é o reino do sul, tá bom? Então, em Judá, nós tivemos aqui, se você olhar bem aqui o mapa, você tem a parte de cima é Israel e a parte de baixo é Judá. Então, Judá, nós tivemos 345 anos, que foi do ano 930 até 586. Aproximadamente 345 anos que durou a nação de Judá como um povo unido, sob a liderança então de vários reis. 19 reis reinaram então no território de Judá e nós tivemos 17 anos em média cada rei reinando, tá? Nós tivemos extremos muito grandes, por exemplo, nós temos o rei Uzias que reinou durante 52 anos, mas alguns outros reis, como Amon, reinou apenas 2 anos. Então a gente tem esses extremos. Mas o fato é o seguinte, é que houveram 19 reis, um após o outro, e todos eles eram da família de Davi. Tá? Então todos os reis de Judá eram da família de Davi. Então a gente agora vai ver nessa parte de baixo o que aconteceu. A gente tem uma razão para, e essa frase ela não está na apostila, então é importante você anotar, o culto a Yahvé, ou a Deus, e a preservação da linhagem real davídica, né? Ou seja, os reis, filhos e netos e bisnetos e tataranetos de Davi, do qual deveria vir o prometido Messias, porque Jesus viria da família de Davi, de acordo com os profetas do Velho Testamento, é a justificativa para a misericórdia de Deus sobre o reino do sul, que é Judá. Entende? Então, assim, relembrando, o reino do norte havia sido assimilado pela Síria. Resumindo, foi destruído. O reino do sul, Judá, então ele foi preservado durante muito tempo. Mas o povo de Judá deveria aprender, ou os judeus deveriam ter aprendido com o que aconteceu com os seus irmãos na parte de cima. E aqui tem uma outra frase importante. Se Judá tivesse permanecido fiel a Deus, não teria sido necessário o cativeiro babilônico. Era desígnio, era propósito de Deus que a experiência de Israel, na parte de cima do mapa, servisse de advertência a Judá. Eles deveriam ter aprendido, mas infelizmente eles não aprenderam. Eu queria que você fosse comigo ao segundo livro de Crônicas, capítulo 36, verso 19. Segunda Crônicas, capítulo 36, verso 19, diz o seguinte. Capítulo 36, verso 19, diz assim, ó. Olha o que aconteceu. A gente viu no segundo livro de Reis 17, quais foram as causas do cativeiro de Israel. Agora, o que está acontecendo no cativeiro de Judá? Depois de muitos profetas serem enviados para alertar o povo, dizendo, por favor,
Voltem-se para Deus. Você lembra de algum profeta que foi enviado para chamar o povo de volta? Olha, você tem Isaías, Jeremias, aí Jeremias escreveu o livro de Lamentações, Ezequiel, depois você tem Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, diversos profetas que existiram para tentar corrigir aquele erro terrível do povo. Mas não houve jeito, não teve o que fazer. O povo, infelizmente, acabou se voltando para muitos deuses, e acabaram fazendo exatamente a mesma coisa que o povo de Israel fez. Então, sobre Judá, em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 19, diz assim, ó, queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, falando sobre o rei que, deixa eu só lembrar aqui o nome do rei que conquistou o povo, que foi o rei Nabucodonosor, exatamente, o rei Nabucodonosor. Então, quem escapou da espada no verso 20 diz, a esses Nabucodonosor levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo dos reis da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aqui está dizendo o que aconteceu com o reino de Judá. Então, relembrando, o reino de Judá, nós começamos com Davi, a linhagem de Davi, né? Os seus filhos, seus netos e bisnetos. Davi teve Salomão, Salomão teve Roboão, aí as 10 tribos se foram para cima e por fim acabaram sumindo, sendo dispersas pela terra. Roboão então dá continuidade à linhagem, e aí vem seus filhos, seus netos, seus bisnetos, todos eles ainda descendentes de Davi. Mas chega o último rei, que foi o rei, deixa eu só dar uma cola aqui, que foi Zedequias, tá? Zedequias, o último rei, ele não resistiu à pressão da Babilônia, cedeu à Babilônia, e ele foi o último rei que reinou no território de Judá. Então vem em 586 Nabucodonosor, conquista Jerusalém e conquista naturalmente todo o território. Só que o que aconteceu foi o seguinte, nós temos uma diferença entre o reino do norte e do sul. O reino do norte a gente não ouve falar mais na Bíblia. Eles simplesmente sumiram do mapa como judeus. Tá? Você não tem mais, porque eles acabaram se casando, criando outras religiões e por aí foi. Só que na parte do sul você tem Deus preservando muitos judeus ainda. E como é que foram preservados? Levados cativos para a Babilônia. Eles foram levados como escravos para a Babilônia. Quer ver um exemplo de um cativo da Babilônia? Daniel. Daniel foi um dos jovens que diz, né, que ele saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia quando era jovem. E lá se desenvolveu. Então, o povo, então, em 586, o povo de Judá, Jerusalém, foi totalmente destruído, a cidade foi destruída, muitas pessoas foram levadas como prisioneiros, mas 70 anos depois diz a Bíblia que eles retornariam. Tá? Então isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu queria enfatizar com esses slides aí a quantidade de profetas que Deus falou que Deus chamou, né, para que pudessem falar para o povo, para que eles mudassem a rota, mudassem o rumo, se convertessem a Deus. Você vê Isaías, né? Isaías falando, clamando, por favor, se voltem para Deus, Ele é rico em perdoar, abandonem seus ídolos, reis, façam justiça, façam a coisa certa, e você vê diversos reis que simplesmente desprezaram a Deus. Sabe aquela timeline que você recebeu? Aquela timeline, se você olhar na parte de trás dela e abrir, quando você abre ela na parte da frente, você tem toda a história, tá? Que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas quando você vira no verso dela, você consegue encontrar ali uma tabelinha interessante dos livros da Bíblia do Antigo Testamento. E você consegue ver os profetas do período do exílio, que escreveram antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Dê uma olhada ali, porque assim você consegue entender o que a Bíblia quer dizer com exílio. Exílio é tirar o povo de Jerusalém e levar para a Babilônia, 70 anos depois trazer de volta.
Então o exílio foi quando Israel ficou completamente sem ninguém habitando ali, a cidade completamente destruída. O Templo de Salomão, que durou 345 anos, ele foi completamente devastado, derrubado e não sobrou nada. Esse templo vai ser reconstruído depois. O Templo de Salomão, um pouquinho menor, foi uma tentativa de Esdras e Neemias de reconstruir o templo, e aí você tem um homem que fez essa construção, que a Bíblia, a gente vai entender por que chama de Zorobabel, um pouquinho mais para frente também, e ele conseguiu conseguiu reconstruir em partes, mas é apenas Herodes, na época de Jesus, que vai finalmente reconstruir completamente o templo de Jerusalém, que foi o templo em que Jesus entrou e, enfim, ele era a vida cotidiana dos judeus. Deu para entender? Eu sei que é muitos dados históricos, muita gente, muito nome, mas eu preciso que você entenda basicamente que o povo de Israel eram 12 tribos, mas a partir de agora na Bíblia, a Bíblia só vai mencionar as duas tribos, Judá e Benjamim, que se fundiram em uma só, e você chama esse povo de judeus. O foco da Bíblia agora é falar dos judeus, que foi o que restou das 12 tribos de Israel constituídas lá no passado por Jacó e pelos seus 12 filhos. Deu para entender? Talvez seja muito complexo, mas eu espero que você tenha entendido bem. Por que Deus fez questão? Olha essa imagem aí que interessante. Por que Deus fez questão de preservar a linhagem de Davi? Veja, um rei após o outro, todos eles descendentes de Davi, mas o último rei não governou mais. E alguém pode pensar, acabou então a linhagem de Davi. Só que lá no passado a Bíblia tinha prometido que era da linhagem de Davi que o Messias viria. Então, se o último rei, o último descendente de Davi como rei havia passado, como esperar um Messias se não tinha mais nada? É por isso que a Bíblia usa a expressão a raiz de Jessé, ou o tronco de Davi, um renovo, como diz a Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 53, você tem aqui uma expressão da Bíblia que é justamente isso que eu quero dizer. Porque aqui fala assim, capítulo 53, verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Quando aqui a Bíblia fala de subindo como um renovo, por que é um renovo? É como se fosse um outro ramo que nasceu. Se você pegar uma árvore e cortá-la completamente, você percebe que algumas árvores têm uma capacidade impressionante de reviver. E elas fazem isso com esse broto, com esse renovo, com esse galinho pequenininho que vai nascendo de novo até se transformar numa grande árvore. A Bíblia usa essa linguagem para dizer o seguinte, que todos os reis de Israel e o último rei que foi Zedequias mostram a trágica história do povo de Israel e de Judá em dar continuidade ao plano missional de Deus nessa terra. Mas eles tinham uma esperança. E essa esperança quem era? Era Cristo Jesus. Jesus foi o renovo que nasceu de uma árvore que foi cortada, de uma história que foi interrompida, de um período lindo de prosperidade que foi convertido em excessos, em idolatria e em pecado. E tudo isso foi interrompido justamente porque eles desprezaram a Deus. Mas vem Jesus Cristo e nasce como um renovo da linhagem de Davi. Olha o livro de Lucas para você entender como que Jesus é descendente de Davi diretamente e especialmente o livro de Mateus, capítulo 1. Leia depois para você entender como que Jesus veio justamente dessa linhagem, tá bom? Então, da raiz de Davi, a Bíblia diz que nasceria o Redentor, que é justamente o que nós vimos. E eu quero finalizar dizendo para você, deixa eu ver se é tudo isso que nós temos para conversar hoje, é isso aí. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, a missão de Deus para com as nações, qual que era a missão de Deus? Aquilo que a gente viu, de abençoar todos os povos. A missão de Deus para com as nações está sendo impedida por causa do constante fracasso espiritual e ético de Israel. O apelo é o seguinte, que Israel retorne à sua missão. Que missão? De ser o povo de Yahvé, adorando exclusivamente e vivendo de acordo com as suas exigências morais. Então, se o povo voltasse para Deus,
Deus poderia voltar à missão dele, que é justamente abençoar as nações. Então Deus queria abençoar as nações, mas ele não poderia abençoar as nações se não fosse por intermédio de um povo, que é o povo de Israel. O que a gente aprende com essa história? Se Deus quis abençoar as nações por intermédio de Israel e Israel falhou, como que Deus continuaria cumprindo o seu propósito e a sua missão? Ele fez isso através de duas pessoas. Mais na frente, através de Jesus, e uma outra pessoa que é você mesmo. Você, eu, o que a gente pode chamar de igreja. A igreja hoje é chamada de Novo Israel, porque ela está dando continuidade à missão que Deus havia dado para o povo, mas eles falharam em cumprir. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. O desastre que aconteceu na história das duas nações e o chamado que Deus faz agora para que nós sejamos o Israel espiritual, para darmos continuidade a essa missão de abençoar os povos e abençoar muitas pessoas. Deu para entender essa explicação? Deu para entender a divisão do reino do norte e do sul? É apenas um resumo de capítulos muito ricos de história, mas para você entender a grande missão que Deus tem para todos nós. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui no chat, deixe aqui nos comentários ou mande aqui mande no WhatsApp em particular para a gente poder conversar sobre esse assunto, mas eu quero muito que você entenda. A nossa próxima aula a gente vai falar sobre os profetas, tá bom? Não perca a próxima aula. E para entender melhor a próxima aula, a tarefa da semana é para você ler o livro Profetas e Reis, capítulo 37. Apenas isso. O livro Profetas e Reis, capítulo 37, você pode encontrar, digite lá Profetas e Reis Ellen White, é o livro base que a gente está usando. Capítulo 37, você vai encontrar então a tarefa da semana para você fazer, tá bom? Que Deus abençoe muito você, que você possa ter uma linda semana na presença de Deus. E na próxima semana, na próxima quinta-feira, que vai ser dia 19, se eu não me engano, 19, 20, 21, é dia 19 de agosto, a gente não vai ter a nossa aula, tá bom? Semana que vem é folga, porque a gente vai estar tendo uma semana muito especial de oração, presencial e online, uma semana de reavivamento espiritual com o pastor Eliezer Ramos, que é o presidente da Associação Central Paranaense. Tá bom? Então semana que vem a gente não tem aula, a gente retorna na outra semana, se Deus quiser. Que Deus abençoe muito você. Vamos fazer uma oração para terminar essa aula de hoje? Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela história do povo de Israel e do povo de Judá que nos ensinam grandes lições. Grandes mesmo, Senhor, porque são lições que se nós aprendermos, a gente vai evitar a idolatria, vai olhar para o nosso mundo com outro olhar, a gente vai ser mais fiel a Ti, Senhor, e vamos fazer um compromisso maior com o Senhor também. Que Tu nos ajudes a cumprirmos ainda, enquanto a gente ainda está vivendo, Senhor, e tem liberdade, que a gente continue cumprindo a Tua missão aonde quer que a gente for. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.